Olá, bem-vindos a mais um vídeo da DigiSite Tecnologia. Nesse vídeo vamos mostrar para vocês como fazer o cadastramento de um serviço e aonde utilizar esse serviço dentro do sistema da DigiSite. Para fazer o cadastramento, então vamos ver aqui em Cadastro, Produtos e Serviços. Na tela a gente pode fazer filtro para verificar se a gente tem algum serviço cadastrado, só utilizando a opção de filtro, clicando nesse botão. Para fazer o cadastramento, então vamos clicar em Adicionar. Aqui na primeira parte, vamos colocar serviço no campo tipo, o código, se vocês quiserem preencher um código de preferência de vocês, ou se quiserem deixar o sistema fazer esse código de forma automática, não tem problema nenhum, vocês poderão optar por uma ou outra opção. Vou colocar aqui então o serviço chamado pintura, ok? E aí vocês podem verificar como que vocês vão cobrar essa pintura, se é por unidade ou se é por hora, como vocês acharem melhor. Vamos botar aqui por hora. Ok? Características, se vocês quiserem colocar característica também, grupo e subgrupo, caso querem separar os serviços por grupo e subgrupo de serviço, também poderá ser feito. A mesma coisa como um produto, código contábil, né? Tanto de entrada quanto de saída, apesar que de entrada não vai ter tanto função, porque vocês não vão comprar nenhum serviço. Agora, talvez para uma nota de saída, poderá até ter então esse código contábil de saída, caso tiver essa informação, ok? Aqui também, se vocês quiserem dar um percentual de cashback para esse serviço, então, toda venda de serviço, toda vez que a gente fatura um serviço, através da nota eletrônica de serviço, ou até mesmo numa simulação de uma nota fiscal eletrônica, caso a nota tenha feito pelo site e depois vocês reproduzem essa nota dentro do sistema da DigiSite, vocês poderão dar um cashback para esse serviço também. E também os dias de contato após venda, uma nota faturada desse serviço aqui. Bom, na guia serviço, vocês percebam que o sistema vai ter dois campos, setores e atividade. Esse código da atividade é muito importante vocês preencherem corretamente. Esse código da atividade, vocês terão que ver com a prefeitura de vocês, porque caso vocês utilizarem um sistema e o componente da Tecnospeed, que é o componente que a gente utiliza para a emissão de documentos fiscais eletrônicos de serviço, estejam contemplando a sua prefeitura de sua cidade, é necessário a correta informação desse código de atividade aqui. Dependendo como for, a prefeitura não deixa passar esse código se não for o código correto. Então, é interessante vocês verem com a prefeitura e sempre colocar o código correto da atividade de vocês, tá? Aqui então o setor, se vocês quiserem cadastrar setores, então o sistema não vai com nenhum setor, basta clicar nesse botãozinho aqui, e aí, claro, ele vai abrir o cadastro de setores, por exemplo, o setor de pintura, por exemplo. Então a gente vai colocar aqui o setor de pintura, ele não vai deixar editar, vocês inclusive podem remover o setor aqui também, caso for necessário. Aqui na parte de tributações, aqui vocês vão ter o NBS, que é o equivalente ao NCM do produto. Inclusive, ele já traz aqui a alíquota nacional para aquelas informações referentes aos impostos aproximados e também a alíquota municipal, de acordo com onde o sistema está habilitado. Aqui também então a tributação federal, apesar de não ter IPI ao serviço, mas ele pode ter um PIS e COFINS. Então é interessante vocês já verificarem que a contabilidade de vocês tem uma tributação de PIS e COFINS. E aqui, claro, a tributação municipal, já previamente cadastrada aqui no cadastro de tributação municipal. A mesma coisa, já previamente cadastrado a tributação federal. Agora a gente vai para a parte de preço do serviço, quanto que custa esse serviço, por exemplo. Se vocês quiserem colocar aqui um custo também, vocês poderão colocar um percentual de limite de desconto, se vocês querem que a pessoa que está operando o sistema não ultrapasse um limite de desconto, e aqui também um percentual de comissão para o técnico que vai fazer o serviço. Aqui são campos personalizados que foram criados para o cadastro de produtos e serviços, então ele mostra aqui também. E se vocês tiverem alguma condição especial de venda desse serviço aqui. Então, o serviço ok. Né? A gente pode, por exemplo, duplicar esse serviço, né? E aí colocar, por exemplo, um serviço de mão de obra, por exemplo.
Né? Então a gente pode ver aqui, a gente pode inclusive mudar aqui o setor. Então a gente pode colocar aqui um setor novo, mecânica, por exemplo. Né? Então a gente vai colocar aqui, vamos gravar a informação, setor de mecânica. Lembrando, tá, pessoal, o nome correto, porque depois ele não vai permitir eliminar esse setor. O que vocês podem fazer é criar um novo setor e vincular a esse serviço aqui. A tributação ele já pegou aqui, já do outro produto que a gente duplicou. O preço a gente pode mudar aqui, vamos colocar R$ 35,00 a mão de obra, ok? E aqui a gente pode colocar talvez um outro percentual de comissão. Se tiver um limite máximo de desconto, vocês também podem colocar. Lembrando que se vocês tiverem um limite máximo de desconto e não for Santa Catarina, vai ficar impossibilitado que vocês alterem na hora de lançar esse serviço numa ordem de serviço ou até mesmo na nota fiscal de serviço. A campos personalizados, a gente grava aqui. E aonde a gente vai utilizar esse cadastro de serviço? Quais os módulos do sistema que a gente vai utilizar esse cadastro de serviço? Então a gente vai utilizar, claro, o cadastro de serviço numa WS, que é o módulo de ordem de serviço. Então a gente vai vir aqui, vai selecionar o cliente, e aqui também a gente vai selecionar o objeto, né? Então aqui a gente pode ou dar um Enter, ou digitar placa ou serial do objeto. E aqui nos itens, então, aqui a gente vai colocar os nossos serviços. Aqui percebam que ele bloqueou a informação, porque a gente está com o sistema em Santa Catarina, então ele bloqueia a informação aqui. Mas se vocês estivessem fora de Santa Catarina, vocês poderão mexer no valor unitário desse serviço aqui. Por se tratar de uma ordem de serviço, né, a gente configurou o sistema para que ele solicite qual que é o técnico que vai fazer então a operação desse serviço, que vai fazer esse serviço. Essa configuração de solicitar o técnico, ou no caso o vendedor, toda vez que a gente lança um produto ou um serviço, é feito aqui em configurações, auxiliares, configurações, saída, opção da venda, e aqui tem então a solicitar técnico e vendedor a lançar um item. Também é possível lançar aqui numa ordem de serviço, claro, ter produtos também, a gente pode lançar aqui, e aqui a gente tem a possibilidade então, depois que é feito a ordem de serviço, de faturar esse serviço. Outro módulo que a gente pode utilizar o serviço é no orçamento também. Então eu posso fazer um orçamento e selecionar então um serviço. Vim aqui colocar, por exemplo, o serviço de pintura, né? Então vamos colocar aqui, foram feitos com gasto 2 horas e 50 para fazer a pintura, e é claro que o sistema vai então já calcular o valor referente a esse tempo. Aqui ele transformou as horas, 2 horas e 50, em quantidade, para que ele consiga fazer então o cálculo do valor total. Também a gente vai utilizar o serviço na nota fiscal eletrônica de serviço. E aí a gente pode apenas reproduzir a nota fiscal eletrônica de serviço e fazer essa nota no site, depois reproduzir ela dentro do sistema, para que a gente possa controlar o nosso financeiro, né? Digitando o número da nota que foi feito no site da prefeitura. Então aqui eu posso colocar a obra, por exemplo, tá? Então aqui já tenho a pintura aqui também, já posso colocar. Claro que aqui dentro a gente pode, inclusive, colocar informações adicionais desse serviço. Então, feito isso, claro que aqui é uma ordem, uma nota de serviço, a gente já pode faturar ela direto, ele vai mexer com o financeiro também. E claro, se o sistema tiver configurado para fazer nota fiscal de produtos e serviço conjugada, então até mesmo no módulo de NFE a gente pode fazer a inclusão de um serviço. Mas para isso há necessidade de configurar o sistema e que a prefeitura esteja ciente que vocês vão poder utilizar serviço e produtos na mesma nota. Outro módulo que a gente vai utilizar então o serviço, claro, é o módulo de ordem de serviço, onde a gente então vai adicionar uma nova AWS, por exemplo. Aqui a gente vai buscar o objeto, digitar o objeto, ele já vai carregar o cliente. Aqui a gente tem algum defeito, pintura escada, por exemplo, né? A previsão de entrega, a gente pode colocar aqui uma previsão de entrega, inclusive a previsão de entrega para fazer um agendamento, ele já agenda, o sistema já agenda isso aqui. E a gente então vai gravar e vai poder adicionar, por exemplo, itens aqui.
E esse itens, então, pode ser uma pintura, né? Então aqui eu vou colocar tempo de 1 hora e 30 minutos da pintura e qual foi o técnico que acabou fazendo essa pintura aqui também. Ou também a gente pode colocar aqui mão de obra. Vamos colocar aqui 1 hora. Então tem aqui o tempo da mão de obra e qual que foi o técnico também que fez essa mão de obra. Então, se vocês, caso não tiverem colocado o técnico, basta colocar aqui o técnico novamente. Vamos colocar aqui 1 hora. E aqui qual o técnico que prestou essa mão de obra. Então, os serviços, depois de cadastrado, claro, eles sempre vão fazer entrar nos módulos, então, de AWS, orçamento, quando for o sistema administrador, NFSE, NFE, com o sistema configurado para emitir nota conjugada, claro, para isso tem que estar configurado e a prefeitura tem que estar autorizando, e claro também os serviços vão ser utilizados aqui dentro do módulo de ordem de serviço. E é muito importante vocês prestarem atenção no cadastramento do serviço, sempre, como eu falei, no código da atividade. Então é muito importante aqui o código da atividade ser colocado corretamente. Claro também que a gente tem que ter a tributação colocada corretamente, principalmente quando a gente vai transmitir a nota para a prefeitura, porque a prefeitura critica bastante essas informações. Apesar de ser um cadastro simples, o cadastro de serviço é bem diferente do cadastro de produto, que tem mais detalhes, mas é muito importante prestar atenção em algumas informações, como eu falei para vocês aqui no código de atividade. Dependendo da situação, dependendo como o sistema for configurado, eu vou configurar agora o sistema para que ele faça uma transmissão direto para a prefeitura. Vamos ver aqui em opções de venda e o sistema vai transmitir diretamente para a prefeitura. Ok? Vocês vão ver que o cadastro de serviço ele vai mudar um pouco. Então aqui a parte de serviço, vocês percebam que aqui, na parte de tributação, ele colocou uma informação a mais, que é o código da tributação do município. Dependendo como for o município, qual for o município, ele ainda pode apresentar aqui algumas informações como o CNAE desse serviço. Algumas prefeituras, ela tem para cada serviço, para cada código de atividade que vocês colocarem aqui, ela vai ter um CNAE. Então, dependendo da prefeitura que o sistema for instalado e com ele configurado para emitir a nota fiscal diretamente para a prefeitura, esse cadastro de serviço pode apresentar campos a mais de acordo com aquela prefeitura para a qual o sistema está transmitindo a nota, e ele vai buscar pelo código da cidade aonde o sistema foi habilitado. Então esse é o cadastro de serviço dentro do sistema da DigiSat. Obrigado e até nossos próximos vídeos.